morte do DG, afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato, é assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada, tratamento VIP e delação premiada. Por que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte. O DG do bonde da madrugada pela PM da pacificação até a morte. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado, então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meiota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato, é assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada, tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado, então tava de pistola. Então, escutamos Delação Premiada com MC Carol com K, tá? Que falou nada mais que verdades, né? Mas voltando aí, né? Não sei quem retoma a palavra agora, né? A gente ainda tem o outro tema, que são a prisão dos jovens em Porto Alegre, né? O pessoal que estava lá, o pessoal da mídia ninja, né? Fazendo cobertura, distribuindo filmes e material para o Brasil inteiro, nas redes sociais, e foram presos após o encerramento dos atos. Então, sim. Júlia? Esse caso da prisão, né? Mas foram presos 26 jovens, né, de diversas organizações, a maioria do pessoal do Levante Popular da Juventude, mas tinha a juventude dos movimentos da Via Campesina e tinha pessoas da mídia ninja também, né, da mídia livristas, né. Sim. Esse caso, né, foi mais um caso de autoritarismo da polícia militar, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né, que foi um caso assim, de extremos absurdos numa ação, com uma ação intimidatória muito grande, né? Porque depois da noite, no dia 24, né, após o julgamento, o pessoal estava reunido numa casa no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Sem mandado, sem nada, os policiais invadiram a casa, sem mandado, os policiais não estavam identificados. Estavam sem mandado de busca e apreensão, né? Invadiram a casa, reviraram todos os pertences, picharam as paredes com mensagem de ódio, as paredes da casa dos companheiros, né? Agrediram intimidaram e conduziram o grupo de jovens que estava lá, então, por uma delegacia, né? Para o terceiro departamento de polícia de Porto Alegre. Tudo isso, né? Então, o pessoal foi, após todos esses abusos, né? Sim. O pessoal foi transferido para essa delegacia. Chegando lá, a RBS teve acesso exclusivo aos veículos apreendidos, a filmar os manifestantes dentro do ônibus, que foram transportados até lá. Eles tiveram acesso, cobertura exclusiva. Sim. O mídia livrista da mídia ninja que estava na frente foi impedido acesso, os advogados foi impedido acesso ao momento. Então, ele faz
claro, é uma ação de intimidação da brigada com o apoio da mídia, né? Da grande mídia. Que é um absurdo os policiais revistarem, a RBS ter acesso exclusivo aos manifestantes nisso, né? Se é um caso de investigação de um crime, o tratamento tem que ser sério, né? Como diz a Constituição Federal. Os policiais não identificados revistaram a casa, revistaram os pertences, também sem a presença dos acusados, né? Sim. E também sem mandato, né? Então ele é um processo extremamente bruto, extremamente autoritário. Os 26 jovens ficaram presos por 5 horas dentro de um camburão da Brigada Militar. Alguns têm acesso ao banheiro até, né? E com a ação dos nossos dos advogados populares, né? Conseguimos a liberação de 10 deles durante a madrugada. E mais 16 permaneceram detidos até amanhã do dia seguinte, né? Então, esse processo foi muito arrastado, né? Sim. E foram injustamente indiciados por crimes de formação de quadrilha e incêndio criminoso. Então, um processo totalmente autoritário, sem prova nenhuma, né? Chegaram, invadiram a casa, foram vocês, né? Porque após o julgamento do Lula teve algumas avenidas que foram incendiadas, uma manifestação de indignação, né? Mas não tinha nada ligado a essa galera. E eles só, numa ação autoritária, fizeram isso, né? E esse pessoal foi ainda conduzido para os presídios, né? E apenas no final da tarde que saiu que um juiz deu o alvará de soltura, né? Mas eles ainda vão responder em liberdade, né? Sim. Então é mais um triste capítulo da nossa história, isso. É mais... Criminalização dos movimentos sociais. E agora tu falavas e eu lembrei da invasão que foi feita a uma ocupação também na escola? Não, acho que de um grupo de anarquistas, eu acho que, se não sim, me engano, que teve em Porto Alegre. Né? Tem em Porto Alegre também. Foi, foi na Federal. Que foi isso, e que foi nesses mesmos moldes, né? Sim. E entra sem mandato, leva todo mundo e depois aparecem pichações, etc. A gente teve esse caso... Assim, ele é preocupante. A gente, todos nós sabemos que a Polícia Militar tem essa ação autoritária, né? Sim. E tu olha o número de jovens mortos pela polícia nos últimos 10, 15 anos, né? A gente tem uma polícia que mais mata e que mais morre no Brasil, né? Esse debate é meio escanteado pelo poder público, pela sociedade, né? Que isso é uma questão muito séria, assim. E há relatos de muitos abusos da Brigada Militar. Essas ações autoritárias já tivemos na história, a gente teve vários. O MST foi um dos movimentos muito perseguidos, né? Já teve até ano passado já teve chacina no Pará. Paraná teve 2 companheiros mortos. E ontem eu estava vendo no jornal, um companheiro do MST da Bahia foi assassinado lá um dos líderes do MST da Bahia foi assassinado antes de ontem. Na frente dos filhos, né? Na frente dos filhos. Levaram ele para um quarto e assassinaram dentro de casa. Dentro de casa. E aí e aí esses processos de criminalização, a gente tem exemplos mais próximos. Tem esse caso dos companheiros da Federação Anarquista Gaúcha, que sofreram um processo ultra-autoritário. E nas marchas de junho de 2013 também teve diversos militantes que tiveram as casas revistadas, tiveram a FAG também, já nesse momento já teve sua sede revistada, e vários outros militantes, né, e organizações. Então isso é claro processo de intimidação e criminalização da esquerda, né? Sim. Então ela é mais uma faceta, né, de tentar calar a juventude, assim. Mas isso também nos provoca, né, continuar resistindo, continuar lutando, né. A gente nunca vai deixar de manifestar a nossa revolta, né, que a juventude tem isso, né. A juventude também ela não aceita certos acordos de outras gerações, né, com pactos sociais. Então a gente continua a gente tem revoltas e questionamentos ainda ao que está aí, né? E também esse processo de resistir, lutar, manifestar nossa revolta,
acender consciência, mobilizar e organizar a juventude brasileira. Então, né, isso é mais um combustível para a gente seguir, né, para organizar a construção de um projeto para o país, né, um projeto popular, que aí o primeiro passo, né, de um projeto popular é a retomada, claro, da democracia, da normalidade democrática, né, sem abuso da brigada militar, sem julgamentos midiáticos, né, um julgamento seríssimo do TRF4 foi transmitido abertamente, né? O mundo todo. Como parece que a gente está vendo os julgamentos em praça pública, na Inquisição, né? Isso é um processo seríssimo, tem que tirar. Independente da. O processo todo é frágil, né? O triplex que o Lula nunca teve, foi uma vez lá, tem um documento não assinado como prova, tudo à base de delações premiadas, né? Esse já é um processo caso, ele tinha se tratado com uma seriedade, e o que a gente viu no julgamento foi só um corporativismo do judiciário se defendendo em praça pública durante 8 horas, mais de 8 horas, né? Que foi que isso é claro que a democracia não está sendo respeitado. Um caso desses, um ex-presidente sendo acusado, ele tem que ser tratado com toda a seriedade, né, como república, o país como o Brasil como república, o Estado, né, tem que tratar com toda a seriedade esse judiciário, e desde o início isso é uma medialização, né, já foram vazados os áudios, uma perseguição política, então esse processo está todo deturpado, né, ele está todo frágil. E a Lava Jato surgiu para detonar o PT, mas acabou detonando o PSDB e PMDB, que são os que estão comprovadamente, mas que o judiciário absolve, né? Aécio Neves continua no Senado, Michel Temer é presidente, o Cunha foi o que não aconteceu algo com ele ali, não se alinhou, que foi o que está pagando o pato para a direita, né? Mas olhando tudo isso, a Lava Jato surgiu para destruir o PT, mas acabou pegando o helicóptero, né? Achando Perrella, achando Aécio, achando vários nomes da direita que estão até atolados na corrupção. E no crime. E não duvido, a gente sabe, não citar nomes, mas no próprio Supremo ali tem gente defendendo. Então se sabe muito bem que a gente não pode nunca esquecer o áudio aquele do Jucá, né? Com o Supremo, aquilo ali é o roteiro, acho que para os próximos 20 anos, se for aquela, né? Sim, agora também em complemento ao que o Júlio falou, saiu uma matéria do The New York Times que dizia claramente o seguinte: a nossa justiça é séria demais para julgar um caso como esse. Um caso tão frágil como esse. Então, além desse circo, internacionalmente, o nosso judiciário é visto como frágil, como insensato, como até bobo. Um jornal dessa importância tratar o julgamento de Lula dessa forma só reflete o quanto a nossa mídia trabalha para o que o Maurício falou, para a depredação da esquerda, para destruir com o poder público, para acabar com a máquina pública e para o que há de mais reacionário nesse país continuar se proliferando e se entranhando na nossa sociedade. Então é muito complicado isso. E o domínio midiático, a participação da RBS, da Globo, dessas mídias tendenciosas e reacionárias acabam enganando o povo brasileiro, além de políticos que não cumprem seu dever social. A mídia também não contribui. Então, tu tem raras exceções de jornais aqui, por exemplo, o El País. O El País é um jornal que não é daqui, porém traz as informações para nós. Agora a gente tem que buscar as informações de fora, né, cara? Até a Al Jazeera, né, aquela da Arábia, a gente tem que fala verdades. A gente não tem os grandes meios de TV, jornais do Brasil, a gente não consegue ver. Bandeirantes está corrompida com a direita, a Globo está corrompida, o SBT fazendo campanha. Então não tem onde a Record. Então, e é onde está chegando, na casa das famílias, né? Exatamente. Onde está chegando lá na periferia, dias, que não tem internet. É difícil, né? É uma luta meio difícil. Sim. Sim, e dessa vez
Agora, em Porto Alegre foi direto na mídia ninja, que é ainda quem tem sustentado a informação por meios alternativos, né? Quer dizer, não só ela, mas Não, e a gente está muito organizado nas redes sociais. Eu não duvido daqui a pouco já surgir alguma coisa para tentar regular e começar a nos controlar mesmo. Se a gente já não tiver, né? Não, isso nós já estamos, pode ter certeza. Né? Mais um meio de cortar, porque a gente está conseguindo mobilizar, né? Sim, com certeza. Esse processo todo, né? Nosso país ele é muito frágil democraticamente. Nossa democracia é muito frágil, né? E também agora, dentro da conjuntura política, esse período que a gente veio num período de crise do capitalismo, né? E um movimento quase que natural da nossa elite interna, né? Essa coisa aí que chamamos de elite interna é se apoderar dos aparelhos do Estado para garantir sua taxa de lucro, né? Então, e atacar os direitos. Então, o momento de crise, né? Na disputa entre o capital e o trabalho. O momento de crise é o movimento natural da elite assumir o aparelho do Estado. E aí, então, a gente vem com o ataque à democracia e ao que estava estabelecido, né? A gente tem um impeachment de uma presidente, né? Por essas ditas pelos atos fiscais, que no dia seguinte do impeachment elas já foram legalizadas, né? E agora a gente tem a criminalização de das maiores lideranças populares, um julgamento frágil, né? Julgamento totalmente de perseguição, assim. E o judiciário participando disso tudo. Então é muito... quando nesses momentos de crise que a gente vê como é frágil o Estado brasileiro e como a gente tem uma elite entreguista, né? Que aconteceu agora com a venda do aquífero Guarani do Temer, a venda do pré-sal, o perdão da dívida do agronegócio, diversos movimentos, né? Então, que a gente perdoa esse discurso do ajuste fiscal, né? Da austeridade, austeridade para o SUS, austeridade para a educação pública, austeridade para a universidade pública. Mas o agronegócio tem acesso a créditos, a juros muito abaixo do mercado. Né? A gente tem as indústrias, dívidas, né? Tem que falar também. A gente tem as indústrias, então, ganhando subsídios, ganhando perdão de dívidas, a quantidade de refis saiu nos últimos dias, né? Então, refis para as pessoas mais ricas do mundo, que mais devem, a mais rica do Brasil, que mais devem para o Estado brasileiro, elas estão tendo essas dívidas perdoadas. A última foi agora da JBS, né? Que teve uma dívida com a Previdência perdoada. Ela vai poder parcelar em 300 vezes sem juros, assim. Sim. Então nesse momento então que se toma o Estado para garantir as taxas de lucro e para atacar também os direitos além disso, né? Ataca os direitos trabalhistas, né? Então vai desde permitir grávida trabalhar em ambiente insalubre, a tentativa de ataque à Previdência, né? Que eles vão perdoando as dívidas dos empresários para a Previdência e dizem que a Previdência é deficitária, né? Reforma da Previdência, o congelamento do Estado, né? Então, não, vamos congelar, fica tudo congelado, só a dívida pública não precisa congelar, então não tem que aumentar de acordo com a inflação. Então, esse processo assim, de ataque violento à classe trabalhadora que acontece nesses momentos e com o aparelho do Estado, né, totalmente aparelhado, com o Estado totalmente aparelhado, né, para os setores da elite e para os setores por esse setor da política fisiológico, né, que é esse governo, né, o Gato Angorá, o Moreira Franco, né, o Brizola era bom de apelido, né? O presidente legítimo Michel Temer, né, o Eliseu Padilha, o Gedel Vera Lima, que tinha um bunker com milhões em notas, né, um apartamento, assim. E que é uma galera que desde os anos 80 e tá depois do fim da ditadura, direto tá em caso de corrupção no jornal, né? Então ele é um caso isso é muito claro, assim, da fragilidade do nosso Estado, da nossa democracia, né?
E no momento é a tomada do aparelho do Estado, o segundo momento é a criminalização de todos aqueles que querem ou disputar o Estado, ou participar dele, né? Que uma forma de democracia. A gente não está nem debatendo se o Lula vai ganhar ou não, a gente está debatendo o direito dele ser candidato, né? Como qualquer outro cidadão brasileiro, ser candidato à presidência. Sim. Então ele é um ataque claro, já estão impedindo ele de ser candidato, né? E depois de um impeachment fraudulento, agora impedir o cara de ser candidato. É um momento muito preocupante, né? É muito temeroso. Com certeza. Temeroso, né? E, claro, e uma volta clara à Casa Grande Senzala, né? Sim. Acho que a ideia é essa. Gente, são 11 horas e 54 minutinhos. Já estamos partindo para finalzinho aí. Já, né? Acho que é importante, né, nós da juventude, é importante repassar a mensagem, né, com a importância, né, porque a gente fica nessa água arrasada aqui, mas é possível, a transformação, né, só a luta muda a vida, né, gente, e a luta é organizada, né. Então se organizem, pessoal, se organizem nos diversos coletivos de juventude que existem, se organizem nos locais de trabalho, se organizem no partidos políticos, sindicatos, igrejas, organização de igreja, organização de bairro, cooperativas, coletivos. Então, o mais importante é entender que é uma disputa, não tá nada, ninguém tá vencido, né? Uma disputa tá aí e somente organizado que a gente vai conseguir, que a gente consegue, então, lutar, né? A luta é coletiva, não é individual, né? Sim. Sim. E falar que quem foi para Porto Alegre voltou energizado, né? Porque, ver 100 mil pessoas lá na Borges de Medeiros, a marcha de retorno pós o ato do Lula foi incrível. Eu que sou rio-grandinas, que é acostumado com a nossa população, né? Chega lá em Porto Alegre e vê aquelas 100 mil pessoas descendo, a gente no meio, não dava para ver o início e não dava para ver o final da marcha, então volta, e de uma parede à outra, de lado a lado. Saber então, que não tá sozinho, né? É saber que não tá sozinho, então volta bastante energizado para continuar na luta para tentar derrubar. Eu acho que toda qualquer pessoa que esteve lá em Porto Alegre nos dias teve esse sentimento de resistir em conjunto, que não está sozinho e acredito que cresce cada dia mais o sentimento de insatisfação e a juventude, mais do que todos, acho que precisa resistir, se organizar de qualquer forma que seja e lutar pela democracia, pelo direito a qualquer benefício não, qualquer direito social, qualquer direito que lhe tenha sido retirado e que ele deva ter e não tem por causa de um governo fraudulento, um governo golpista, um governo que está para atacar a máquina pública. Então acho que é isso, a juventude precisa se organizar, seja em qual for o espaço, e resistir. Érica? Peraí. Não, acho que os meninos me representam, me contemplam nas suas falas. Queria agradecer a presença deles aqui, né? E falar que a luta continua, né? Que nos veremos nas próximas atividades. Que assim seja. Agradecemos a todos e todas pela audiência e às ouvintes, né? Desejamos a todos e todas um excelente final de semana. Retornamos na segunda-feira e deixamos vocês então com Elis Regina e o Bêbado Equilibrista. Pedi a cada estrela fria